Vamos iniciar o nosso culto com oração. Aleluia. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor. Tu és santo, tu és poderoso. Eu te adoro. Esteja presente aqui no nosso culto, porque nós estamos fazendo ele para o Senhor, para te adorar, para te exaltar. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor vai fazer maravilhas em nossas vidas. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai. Sê conosco, sê presente. Que nesta ceia que o Senhor possa fazer milagres em nossas vidas, fazer milagres em nossas famílias, nos ajudar em tudo e todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te adoramos. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Igual a ti. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos fazer um período de louvores, de adoração nesse momento. Eu mergulho na minha
dos santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Oh Pai, sabemos que nada somos, nem nada temos, mas Tua glória é sobre nós. Tu nos capacita, Tu nos reveste a cada dia. Nós temos o fôlego de vida graças a Ti. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Vai dizer assim: e o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular agora para o capítulo 3, por gentileza. Capítulo de número 3, versículo de número 2. Vai dizer assim: e a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Versículo de número 6. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Repitam comigo, por gentileza, somente o versículo de número 6. Capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim: e a serpente disse à mulher: certamente não
morrerás. Repita comigo somente essa parte: certamente não morrerás. Vamos lá? Certamente não. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu poder e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda em tudo. Abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, prepara a nossa alma e nos faz ter entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos todas essas coisas. Em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Vamos ouvir o nosso diácono Juscelino, amém? Vou ler ele todo porque é pequenininho, não é grande. Capítulo 126, verso 1 em diante. Só para não ficar só na minha palavra, depois vou cantar um hinozinho pequeno. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Cântico dos degraus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazemos regressar a outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em obração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem zelar. Só teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem zelar. Só teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem zelar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem zelar.
Celção hoje está com uma visita ilustre aí, né? Sua esposa? Bênção de Deus. Um prazer conhecê-la, tá, minha querida? Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar e continuar abençoando a tua família, Celso. Continuar iluminando a tua casa, tá? É o que a gente sempre tem clamado aqui. Como eu sempre falo aqui, a nossa igreja, a Comunidade Evangélica União, é uma igreja de famílias, é uma igreja em que as pessoas se tornam juntas uma comunidade e lutam umas pelas outras. É a questão do amor fraternal, que é muito pregado e pouco vivido, é muito falado e pouco executado, mas que a gente busca da melhor forma possível fazer com que esse amor esteja nos nossos corações. Quer louvar hoje? Vem cantar um louvor, vem adorar a Deus. Sobe aqui, vem aqui de cima que fica melhor daqui. Peço às irmãs que me ajudem. Salve aos irmãos, capaz. Meu amado Praticamente para a gente fazer um clamor pela tua casa, pela tua família, Celso. Amém? Qual o nome da tua varoa? Ângela. Fica à vontade, Ângela, que o Espírito Santo de Deus possa te tocar através de cada louvor, de cada palavra, e que nós possamos ser tocados, porque eu creio que a presença de Deus também veio junto com você para esta casa nessa noite. Amém? Deus possa continuar te abençoando. Nós fizemos uma leitura devocional, e essa leitura, quem lembra onde foi aqui? Foi no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. E também no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de número 2, 3 e 4. E o que fala? Jesus, Ele quer falar o nosso coração hoje através de quê? Obrigado, Juscelino. O que é que Jesus quer falar ao nosso coração? O que é que Jesus quer falar conosco através dessa palavra? Cada vez que nós lemos alguma coisa na Bíblia, cada vez que nós falamos de alguma coisa acerca de Deus, pode ser em qualquer lugar, você pode estar conversando sobre Jesus com o seu vizinho, você pode estar simplesmente lendo a Bíblia na sua casa, dentro do seu quarto, mas cada texto tem uma mensagem, cada letra, cada palavra desse livro é viva, e ela é capaz de fazer com que o nosso pensamento, com que o nosso entendimento seja aguçado, e nós precisamos buscar entendimento para saber o que Deus quer falar conosco, através de cada palavra, de cada detalhe dentro da Bíblia. E nesse momento nós estamos falando aqui no livro de Gênesis sobre o momento da criação, mas nós estamos falando sobre o último passo da criação. Depois de ter criado todas as coisas na terra, Deus cria o homem. Ele vai dizer que Deus chama alguém mais para criar o homem junto com ele. Ele não vai criar o homem sozinho.
vai dizer que Deus olha para um lado, olha para o outro e diz: façamos. Ou seja, não é sozinho. Todas as outras coisas vai dizer que Deus diz: haja e ouve. Deus fala: aconteça e acontece. No momento de criar o homem, é como se Deus pedisse ajuda. Ele vai dizer: façamos. Não é literalmente assim pedir ajuda a alguém, mas é como se ele dissesse: é importante que eu não faça isso sozinho. É importante que nesse momento tenha alguém juntamente comigo. E quem seria? Nós vamos entender que o nosso Deus, ele tem uma divisão de pessoas. É o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então naquele momento era necessário que Deus estivesse nessas três pessoas. Pastor, o que é que significa essas três pessoas? É porque futuramente ia ser necessário, do conjunto dessas três pessoas, ia ser necessário que o Pai enviasse o Filho e que o Espírito Santo testificasse que esse homem era o Filho de Deus divinamente, para que ele fosse sacrificado por esse mesmo homem que iria ser criado naquele momento. Era por isso que Deus não queria estar e queria demonstrar que ele não estava sozinho no momento da criação. Ele queria dizer que ele não estava sozinho nem para criar e não estava sozinho também para salvar depois que esse homem caísse, depois que esse homem pecasse, transgredisse. Mas nós vamos aqui ao ensejo, ao que nós lemos hoje, né? Não vamos buscar uma introdução muito longa para que a gente ganhe tempo. Então, nesse momento, depois de fazer, de criar o homem, a Bíblia vai dizer que nesse momento Deus cria homem e mulher. Mas como assim cria homem e mulher, se nesse momento aqui a Bíblia não está nos relatando o sono profundo de Adão para que da costela desse fosse tirada a mulher? Quando Deus vai criar a mulher, ele não cria a mulher. A criação, homem e mulher, foram feitos juntos em Adão. A mulher foi criada no homem. Quando Deus criou Adão, Deus criou também a mulher. A Bíblia vai dizer que assim Deus formou o homem, homem e mulher hoje criou. Ou seja, no momento da formação de Adão, a mulher já estava em Adão. E Deus dá uma ordem para Adão nesse momento, quando Adão ainda é apenas Adão, sozinho. Antes da formação da mulher, ele fala: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha o que acontece. Deus está dando a ordem porque a mulher já está em Adão. Só que Adão percebe que em todos os outros seres existe um casal. E ele olha e se vê sozinho. Mas Deus já tinha criado a mulher dentro dele. Quando Deus percebe a tristeza em Adão, Deus põe um profundo sono em Adão. E a Bíblia vai dizer que Deus forma a mulher. Existe uma diferença entre criar e formar. Criação é diferente de formação. Criar é trazer à existência aquilo que não existe. Formar é pegar o que existe e dar forma. Deus forma a mulher da costela de Adão. A mulher já estava criada na costela dele. Após essa formação, Adão acorda e acorda feliz. Ele acorda e olha a sua mulher, a sua esposa. Ele percebe que agora ele também está com a sua adjuntora formada como todos os outros animais. E Deus dá uma ordem novamente: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Nesse momento, e aí agora é um momento que muitas pessoas até brincam de algumas acusações. E quando fala-se que a serpente seduziu a mulher, existem muitas pessoas que falam que isso aconteceu por culpa do homem, que ele deveria estar ali para proteger. Algumas outras pessoas botam a culpa na mulher, alguns homens brincando em casa de vez em quando. Não sei se isso já aconteceu na casa de vocês, mas de vez em quando o marido chega, dá uma olhadinha para a mulher e fala: ó, isso aí tudo é culpa tua, é culpa de Eva. Porque ela foi que caiu, ela deu ouvido à serpente. Mas o homem às vezes se esquece, e agora nós estamos falando de todos, homem e mulher, que isso continua acontecendo. Observe que a serpente vai chegar para ter uma conversa com a mulher. E nessa conversa, esse diálogo, ele começa normal. Ele não começa um diálogo para ir para um caminho tortuoso, é um diálogo comum. E a mulher fala com as palavras dela, ela fala: ora, Deus nos disse que nós não podemos
de maneira alguma comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, mas de todas as outras nós podemos provar. Você vai perceber que aqui em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 2, é isso que vai acontecer. É a mulher que vai dizer que ela sabia, ela dá a resposta à serpente. Ninguém dá uma resposta correta se não tiver conhecimento do assunto. Então ela responde corretamente, ela fala: olha, eu ouvi de Deus que eu posso comer qualquer coisa, mas eu não posso comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente vai dizer: por quê? Ela vai dizer: porque se eu comer, Deus falou que se a gente comer, a gente morre. Mas espera aí, a serpente vai olhar para ela e vai dizer: ó, vocês não vão morrer não. Ela vai dizer: o quê? Eva, Deus mentiu para vocês. Se você comer, você não morrerá. Eu quero trazer isso para o nosso momento presente, em que existem coisas em que nós continuamos tendo encontros com a serpente na vida, em muitas circunstâncias. Uma delas, quantas vezes nós costumamos lembrar das circunstâncias antigas que aconteciam na igreja, né? Eu já contei aqui para vocês, já contei para algumas pessoas, não lembro se foi em um culto ou se foi em uma conversa ocasional, que na minha época de infância na igreja, assembleiano, na infância lá no Nordeste, houve um tempo em que era considerado pecado andar de havaiana. E aí você vai olhar e vai dizer: nossa, era considerado pecado andar de havaiana? Mas por quê? Alguns vão dizer que isso era ignorância, correto? Nós, no pleno século 21, muitas pessoas vão pensar isso. Mas com o decorrer do tempo eu fui entendendo porque a igreja fazia algumas proibições. E tipo assim, é pecado andar de havaiana? Por que a igreja dizia isso? Bom, na época que surgiu, o comércio, ele costuma movimentar, principalmente nosso Brasil. Nosso Brasil talvez seja o país que tem mais feriados no mundo. E a sua grande maioria de feriados são feriados oriundos do comércio, são feriados comerciais. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, não é isso? Natal, Dia dos Namorados. E são muitos feriados que acabam trazendo à tona a mente das pessoas que vai ser necessário gastar. É ou não é? Você consegue Dia das Mães. Aí você vai ficar sem gastar Dia das Mães. Dia das Mães, a primeira coisa, a esposa já começa a dar cantada no presente que ela quer. Dia das Mães é segundo domingo de maio. Em janeiro ela já está dando cantada do que é que ela quer receber no Dia das Mães, né? E algumas vezes alguém pega e dá Tupperware, dá alguma coisa. E hoje em dia, antigamente as mães até ficavam um pouco alegres. Hoje em dia não. Hoje em dia ela já olha e pega e fala: se me der coisa que eu tiver que usar no lar, eu já fico irritada. Me dê alguma coisa que eu use para mim. É assim ou não é? Já é bem dessa forma. E agora observe que em meio a todos esses feriados e todas essas circunstâncias comerciais, as pessoas que vivem uma circunstância social de classe média baixa para baixo, que no Nordeste é a maioria, acabavam se endividando demais com isso. E o que acontecia? Tudo que surgia na moda, a igreja proibia. Qual era o ensejo, qual era o interesse da igreja de proibir tudo que surgia da moda? Era exatamente para impedir que essas pessoas de classe média baixa ou de classe com nível social inferior começassem a colocar na sua mente que elas precisavam se adequar a essa moda, gastando desnecessariamente, e muitos deixavam de comer para gastar com essas coisas e passavam necessidades.
E depois de passar necessidades, por ter gasto levianamente com aquilo que era da moda, onde era que essas pessoas iam buscar auxílio? Cesta básica, ajuda para a manutenção das coisas do lar, era onde? Alguém sabe, era onde? Na igreja. Na igreja. E por que essas pessoas estavam pecando? Porque a igreja acabava dizendo que não era bom estar com estas coisas, porque ocasionaria um pecado. Não é porque era pecado colocar o pé na havaiana e sair andando. É porque era pecado porque eles estavam gastando dinheiro no que não era pão. E estavam passando necessidades por gastar levianamente. E a Bíblia condena quem gasta no que não é pão para depois passar necessidades e usar dessas necessidades para ser pesado a outras pessoas. Aí você acaba entendendo por que isso acontecia. Por que algumas proibições? Não é porque era pecado em si. Agora eu vou trazer agora para vocês uma coisa que é uma circunstância normal. Imagina só alguém chegar a olhar para você, e eu creio que vocês já tenham visto, quando fala-se de vestimenta. Olha, usar saia curta é pecado, não é isso? Usar saia curta demais é pecado. Não é que seja pecado, é que seja imoral. E a imoralidade é pecado. E aí você vai observar que vai ter alguém que vai chegar para uma jovem da igreja, quem sabe até para uma pessoa mais madura na igreja, e vai falar: ó, você pode usar essa saia bem curta ou esse short que mostra parte da intimidade do corpo à vontade. Por quê? Porque eu usei e não morri. Eu usei e não estou morto. Eu usei e não estou morta. Eu usei e não estou pecando. Alguém vai chegar para você e vai dizer: ó, você bebe? Você vai falar: não, eu não bebo bebida alcoólica porque eu sou cristão. E essa pessoa vai olhar para você e vai falar: ah, para com isso. A Bíblia vai me dizer que se eu beber bebida alcoólica, eu vou morrer. Essa pessoa fala: e como eu bebo e não estou morto? É isso que a serpente está fazendo com Eva. Deixa de ser boba. Você não vai morrer se você comer essa árvore. Deixa de ser bobo, você não vai morrer se você beber bebida alcoólica. Estão entendendo? E existem pessoas que caem por esse caminho. Existem pessoas que acabam se viciando, não apenas na bebida. Qualquer vício é prejudicial ao corpo. Porque tudo que o corpo inala, exala ou ingere demasiadamente por vício prejudica o próprio corpo. E talvez você olhe e fale bem assim: os suicidas não herdarão o reino dos céus. Quem já ouviu isso? Que quem se suicida vai para o inferno. É uma grande verdade, mas existem suicidas que cometem o suicídio automático, que é o suicídio que a pessoa bota uma corda no pescoço, se joga na frente de alguma coisa e morre logo, correto? Mas tem um suicida que é diferente. Ele se suicida aos poucos, com vícios. Exemplo: quem fuma sabe que o cigarro faz mal para o pulmão, correto? Faz ou não faz? E mesmo sabendo que está fazendo mal, ele continua fumando, correto? Isso vai levá-lo a morte, e ele sabe. Logo se torna um suicida. Ele está se suicidando aos poucos. Ele está trazendo para o seu corpo a enfermidade, ele está trazendo para o seu corpo a morte, e ele sabe disso, ele tem consciência disso. No próprio cigarro é obrigatório por lei, está lá dizendo que ele vai matar. E por mais que diga que vai matar, a pessoa prefere continuar. Isso é só para vocês entenderem um pouquinho, para que quando eu chegue no ponto-chave da mensagem, vocês entendam o que Jesus estava querendo dizer através desse texto. O que Moisés, melhor dizendo, inspirado por Jesus, ele escreveu. Então perceba, logo nós vemos que a serpente vai seduzir a mulher e vai dizer para ela que ela não vai morrer. Alguém vai olhar para você e vai dizer que você não vai morrer se você beber.
Você não vai morrer se você fumar. Você não vai morrer se você andar de roupa íntima praticamente na rua. E vão dizer para você que você não vai morrer. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você se sentiria à vontade para se apresentar diante de Deus, sabendo que Deus estaria junto com você, que você vai segurar na mão dele, que você vai conversar com ele? Você se sentiria à vontade de estar diante de Deus, com a bebida alcoólica em mãos? Você se sentiria à vontade para estar frente a frente com Deus, de roupa íntima, vestido de forma em que as suas intimidades estão praticamente à mostra? Você se sentiria à vontade de estar diante de Deus assim? Outra pergunta: você se sentiria à vontade para estar diante de Deus, frente a frente, face a face com Deus? E essa pergunta que faço é uma pergunta que você pode responder a si mesmo. Não quero que você pense que eu estou criando dogmas, que eu estou tentando criar doutrinas ou costumes. Não. O costume, ele é pessoal e particular. A doutrina é a palavra, ela é coletiva e universal. Para todos. Então, não quero criar costumes. Eu estou te perguntando para que você entenda, para que você reflita, e a resposta que você der para si mesmo, essa siga. Porque o evangelho é metanoia, é mudança de pensamento. E se você não conseguir convencer a si mesmo, ninguém mais te convence. Se o Espírito Santo não te convencer, não adianta eu ficar pregando 50, 60, 80, um ano pregando a mesma coisa, que eu não vou te convencer. Uma certa feita eu ouvi uma frase que eu guardo no meu coração até hoje: é impossível alcançar quem o amor de Deus ainda não alcançou. Se o amor de Deus ele sobrepõe todas as coisas e não alcançou alguém, então eu não vou conseguir alcançar. Então nós precisamos entender isso. Observe, como eu me apresentaria diante de Deus? Como eu vou para a presença de Deus? Outro detalhe: aonde está a presença de Deus? Porque tem cristão que acha que a presença de Deus está só na igreja e no culto. E não é assim. A presença de Deus não está só no culto. Na semana passada, vocês lembram que eu falei para vocês? Que nós não viemos ao culto para sentir a presença de Deus. Teve gente que logo quando eu falei, começou a falar: ué, o que é esse pastor? Esse pastor está querendo dizer o quê? Que a gente não vem para a igreja para sentir a presença de Deus? Está errado. Não é isso? Mas a verdade é que o cristão ele tem que vir para a igreja para trazer a presença de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, a presença de Deus está em nós. E quando nós nos reunimos, é por isso que a Bíblia fala onde estiverem 2 ou 3 e não fala onde estiverem 1, 2 ou 3. Pede a unidade, pede que pelo menos 2 pessoas estejam presentes para que ele se faça presente. É porque quando estamos juntos, reunidos, quando estamos unidos em um só local, essa presença que eu trago, que você conduz, ela faz com que uma essência conduza a presença do próprio Deus unigênito para estar conosco. E é por isso que nós sentimos essa presença. E as pessoas sentem a presença de maneira diferente. Tem gente que pula, sapateia. Outros choram, outros se arrepiam. Outros não conseguem se aguentar, se entusiasmam, falam em mistério. Outras pessoas são manifestados e tomados pelo Espírito Santo. Adormecem, são arrebatados de sentido. Nós nos manifestamos de maneira diferentes, mas é o mesmo Deus quem faz todas as coisas. E nós precisamos entender que nós somos ameaçados de morte todos os dias. Em todos os momentos, as nossas atitudes podem nos matar, ou podem nos fazer viver, podem trazer a vida e podem nos levar também à morte. Como? Será que vocês ainda não entenderam? Que todas as atitudes que tomarmos irão nos levar à vida ou à morte?
As nossas escolhas nos fazem viver ou morrer. Exemplo, o Celção, meu amigo. Você não bebe, cara, mas eu bebo e estou vivo. E o Celção pode dizer, rapaz, você não está vivo. Você morreu e não sabe. Como assim? Você tem sentido a presença de Deus? E aí a pessoa vai te responder, Celso, se ela tem sentido a presença de Deus ou não. Sabe por quê? Vamos voltar para o início da criação do homem. Deus cria o homem e a mulher. Cria os dois juntos. E quando Deus cria homem e mulher, é apenas um boneco de barro. E Deus olha, e junto com Deus estava o Filho e o Espírito. E ele vai, após observar, percebe que aquele boneco de barro não passa de um boneco de barro. Então o próprio Deus se aproxima dele e faz o quê? Sopra o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, ele sai de dentro do próprio. Significa que o próprio Deus mostra através desse sopro que ele irá habitar dentro desse homem. E enquanto o homem não sentiu a presença, não sentiu o fôlego, enquanto o homem não sentiu Deus, ele estava morto. Quando Eva come da fruta do conhecimento do bem e do mal, e depois dá para Adão, e Adão come também, Deus vai chegar-se à presença deles, e eles vão fugir porque estão nus. A nudez deles deixa eles com vergonha, eles fogem da presença de Deus. E eles estavam mortos, sim, Deus falou a verdade, eles morreram quando comeram da árvore, do fruto da árvore. Por que, pastor, eles morreram? Porque quem não sente a presença de Deus está morto. Quem não sente a presença de Deus, eu repito, está morto. É impossível estar vivo sem sentir a presença, porque o homem só teve vida quando o fôlego de vida vindo de Deus esteve nele. O homem que vive sem sentir a presença de Deus levianamente, vivendo a seu bel prazer, fazendo as suas próprias vontades, não tem vida. Está morto. Mas eu ando, mas eu trabalho, mas eu passeio, mas eu visito algumas pessoas, eu dou dinheiro aos pobres, eu também faço obras sociais. Quando eu vejo alguém passando necessidade, eu ajudo, mas mesmo assim, se não sente a presença de Deus, permanece morto, porque não são as vossas obras que os vivificam, e sim o fôlego dado por Deus com a sua presença. É o seu Espírito Santo que nos vivifica. Mas pastor, o que é que eu preciso para sentir essa presença? O que é que eu preciso para estar vivo de novo? E aqui eu vou encerrar a mensagem. Adão e Eva, depois que Deus chama-os, eles se apresentam, cada um com a folha na frente e atrás, buscando tapar a sua nudez, envergonhados e mortos. E eles olham para Deus, e Deus pergunta: por que fugiram? E eles falam: porque estamos nus. E Deus pergunta: quem contou para vocês que vocês estão nus? Por acaso vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim, e eu pedi para que vocês não comessem dela? E sabe o que é que eles vão dizer? Eva vai dizer: ora, a serpente me deu e eu comi. E Adão vai dizer: ora, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Eles buscam culpar outras pessoas para não reconhecer os seus próprios caminhos. E não somos diferentes hoje. O homem hoje procura culpar todas as coisas, mas não procura reconhecer os seus próprios caminhos.
Mas Deus tem misericórdia. Mas Deus se compadece da sua criação. E Ele continua em um ato profético, da mesma forma que tinha feito no início, quando Ele chama o Filho e o Espírito para dizer façamos. Ele agora olha e Ele sela de uma vez por todas essa necessidade do homem ter um encontro com o Filho para chegar até o Pai. Ele mata ovelhas, arranca dessas ovelhas a sua pele e faz roupas, e dá as roupas ao homem e à mulher. Por que roupas de ovelha? Porque era necessário ser coberto pelo Cordeiro que haveria de vir, para tornar a ter vida novamente um contato presente com Deus. Para que a humanidade inteira fosse salvo, ia ser necessário ser coberta pelo Cordeiro de Deus. Era isso que Deus estava querendo dizer, era essa mensagem de arrancar as folhas e colocar a veste de um cordeiro. Era dizer que ia ser necessário ser coberto pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para herdar novamente a salvação e ter vida novamente diante de Deus. Se nós quisermos herdar a salvação em Cristo, nós precisamos ser cobertos pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O nome desse Cordeiro é Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e o seu sangue foi derramado para que hoje fôssemos lavados e pudéssemos dizer que existe salvação em Cristo e que Ele nos liberta e nos purifica. Só Jesus Cristo tem poder para livrar, para salvar, para curar e para arrancar o homem da morte. Podem aparecer outros deuses pagãos, podem aparecer outras formas de salvação, mas só Jesus Cristo tem poder para salvar e libertar a humanidade do pecado. Só Jesus. E esse mesmo Cristo, Ele está presente dentro desta casa hoje. Está presente dentro dessa igreja. Com poucos ou com muitos, esse mesmo Cristo continua nos buscando. Esse mesmo Cristo continua nos purificando. O seu sangue é derramado todos os dias. A cada momento que cometemos pecado e iniquidades, a cada momento que transgredimos diante de Deus, esse mesmo sangue está sendo derramado em nossas vidas. Porque todas as vezes que um acusador tenta nos acusar, João vai dizer: filhinhos, ainda que um acusador vos acuse, temos um advogado perante a Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e Doutor. E todas as vezes que o acusador tenta nos matar, Jesus Cristo com o seu sangue nos vivifica e nos porá sobre a dácia. Oh, Espírito Santo de Deus, somos impulsionados, impactados para buscar essa presença, a presença desse Cristo. Eu não sei se o acusador tentou arrancar você da presença de Deus, tentou deturpar a tua mente, tentou te convencer de que a salvação estava distante, mas se ele fez isso, Jesus Cristo de Nazaré veio no culto nessa noite para te dizer que Ele tem salvação e vida eterna, e que por mais que o acusador acuse, o sangue dele nos lava de todo o pecado. Nós não precisamos de tempo para ser lavados, nós precisamos reconhecer que precisamos ser lavados. Você não precisa de anos para ser lavado, não importa a quantidade, a multidão de pecados, não importa quantas vezes você pecou, quantas vezes você transgrediu, apenas um toque da gota do sangue de Jesus Cristo é capaz de purificar uma multidão de pecados, é capaz de trazer de volta aquele que estava distante de Deus, é capaz de trazer a vida aquele que estava morto. E Jesus está aqui. Jesus está nesta casa. Jesus se faz presente nessa igreja. E hoje nós vamos cear com Cristo. Você que é batizado, você que já declarou confessamente, publicamente, que você é de Cristo, através do batismo. Você disse através do batismo que você morreu para o mundo, e que você a partir daquele momento viveria para Cristo.
Mas pastor, depois que eu me batizei eu pequei de novo. E o sangue de Jesus Cristo está sendo derramado todos os dias na tua vida. Não importa. E existe uma canção que ela vai nos dizer. Ela vai exatamente nos mostrar exatamente isso que eu estou falando aqui. Vamos colocar de pé. Nós daremos início à cerimônia de Santa Ceia. Juscelino, vê para mim uma bacia com água, uma toalha para mim poder lavar as mãos para poder partir o pão, por gentileza. Bianca, vai até a esposa do irmão ali, por gentileza. Fica do lado dela lá para você dar um abraço nela, por favor. Olha o que é que Jesus Cristo vai falar através desse louvor agora. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Oh, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Jesus, dá sébria, dará, súbria, dará sébria. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, e se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Jesus compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Jesus compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Oh, Ele não desiste. Ele não desiste, não. Não importa quantas vezes te acusaram, não importa quantas vezes te humilharam, não importa se disseram que você não é crente, não me importa se você se afastou da gente, não me importa se as pessoas não te veem mais como alguém que vive as coisas espirituais, não importa o que dizem, o que falam, o que pensam, só importa que Jesus não desiste, não desiste, Jesus não desiste.
para entender que Jesus não desiste. O que eu quero saber agora é o seguinte: você desistiu? E você desistiu? Jesus não desistiu, mas e você? Você desistiu? Essa é a pergunta que eu faço para você. Se você não desistiu, por gentileza, coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração agora, que está na hora de se aliançar com Ele novamente. Não precisa vir aqui à frente, não precisa subir aqui ao altar, não precisa ficar levantando a mão, não precisa dessas coisas. Isso é um particular seu com Deus. O que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer com você. Então, enquanto eu estiver louvando essa canção agora, você pode colocar a mão no teu coração aí, onde quer que você esteja dentro dessa igreja, onde quer que você esteja dentro da tua casa, quem sabe na vizinhança. Você pode simplesmente colocar a mão no teu coração e começar a orar, começar a falar com Deus, dizendo: Deus, me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu saí, me perdoa porque transgredi, me perdoa, eu não entendi o que tu queria fazer por mim, Deus. Me perdoa porque eu pequei, me perdoa se eu me afastei, mas tô voltando, Deus, eu tô voltando, Deus, eu tô voltando, Deus. Me conhece, Oh, Jesus. sabe tudo os que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nós vivemos só para Ti, ó Deus. Ó Espírito Santo, nós vivemos só para Ti. Mesmo que acidentes aconteçam no meio do percurso, a nossa vida é para Ti. Mesmo que a nossa mente seja deturpada por coisas no meio do caminho, a nossa vida é para Ti. E nós queremos estar nos Teus braços, Pai. Aleluia. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, esse dado graças é um agradecimento, é o momento da oração. Então estendam suas mãos para os céus, por gentileza. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós estamos aqui, Pai, para partilhar do corpo e do sangue de Cristo, do Teu Filho amado. E através do nome dEle, através do sacrifício dele, nós temos livre acesso diante de Ti e temos uma ordenança para que, como um memorial,
nós todas as vezes que nos ajuntarmos, quando estivermos juntos para cear, após dar graças e te agradecer pelas bênçãos, te agradecer por todos os momentos que passamos na nossa vida e colocar tudo diante de ti. E nós colocamos diante de ti nesse momento. Tendo dado as graças, nós partimos o pão, assim como o Senhor fez na noite em que foi traído. E disse: tomai todos e comei, esse é o meu corpo que será entregue por vós. Nessa mesma noite, semelhantemente, tomou o cálice do seu sangue e, tendo dado graças, disse: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. E hoje, Espírito Santo, nós cremos que através desse pão transformado no teu corpo, através dessa consagração, e desse suco transformado no teu sangue, através dessa consagração, ao ingerirmos esse corpo e este sangue, nós seremos cheios e cheias do teu Espírito Santo, seremos transformados, seremos purificados, seremos libertos e seremos salvos pelo teu poder, em nome de Jesus. Está consagrado, em nome de Jesus. Podem entregar aos irmãos. Por gentileza, podeis servir o pão e o suco. Pode servi-los. Papai vai dar para você também, Lucas. Pega. Tendo consciência de que o sangue de Jesus Cristo nos lavou, que o sangue de Jesus Cristo nos libertou e que somos remidos através desse mesmo sangue, que possamos participar do corpo. Podem comer do pão. Oh, Espírito Santo. Aleluias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Tu és santo, Deus. Oh, Jesus Cristo, da mesma forma, tendo consciência de que esse corpo já está presente em nós e que já atraiu a presença deste Deus poderoso às nossas vidas, tendo consciência agora também de que este sangue nos purificará de todas as nossas transgressões, para que possamos viver em santidade diante de Cristo, podei tomar do vinho, do sangue do Cordeiro. Sebra dará, súbria dácia. Oh, aleluias. Glórias a Deus.